Começamos juntos hoje mais um caminho. Abertura do livro. Liberados somos concluídos. É uma leitura do livro de Bert Hellinger. Então, é um momento de silêncio. É um momento que, estando nós na madrugada, é possível encontrarmos um lugar dentro de nós com um pouco mais de calma. Vou abrir aqui com vocês, mas essa abertura do livro, para começarmos juntos, é também simbólica. Porque quando nós abrimos algo, escolhemos abrir algo, nós estamos falando de uma disponibilidade para ver além daquilo que nós acreditamos ser. Vamos ao prefácio do livro. Bert Hellinger escreve assim: liberados somos concluídos. Certamente irá tocar e inspirar os leitores. É um daqueles livros que nos fazem descobrir algo novo e revelador a cada vez que o lemos. Então, olha que importante isso que o Hellinger fala. Porque ele não está dizendo que você vai ler uma vez e você vai entender tudo e que isso vai te trazer algo transformador. Não, ele está dizendo, é um daqueles livros que nos fazem descobrir algo novo e revelador a cada vez que o lemos. Logo, nós já entendemos que é um lugar que nós precisamos revisitar com uma certa frequência. E a todo tempo somos surpreendidos por metáforas que fazem florescer em nossa alma amplos sentidos e significados. E aí ele traz uma bela metáfora sobre o livro. Olha o que ele diz. Essa parte eu conheço, né? Que tá por fora, né, do livro. E eu achei isso maravilhoso. Ele diz o seguinte: somente quando a fruta madura cai na terra é que libera aquilo que serve ao futuro. Quando degustamos a fruta, esquecemos talvez que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. E, assim, nela se adensa o que era antes e o que ainda será. Quero convidar vocês para uma respiração agora, porque eu vou repetir essa metáfora, porque antes de abrir o livro, Bert Hellinger já nos convida
a nos abrir para algo essencial e óbvio. Diga-se de passagem aqui, é algo tão óbvio que nós ignoramos. E que talvez essas coisas que são óbvias, mas a gente não para pensar. E nós estamos aqui na madrugada, parando para pensar. Que, aliás, está sendo transmitido também no YouTube, tá? Caso vocês sintam de assistir no YouTube, eu estou transmitindo este livro, Algo Novo. Eu estou fazendo uma transmissão aqui no Instagram e aqui no YouTube também. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, movimenta um pouco seus ombros. Será que você sabe o que em você é a semente? O que você vai deixar para o futuro? Você já se fez essa pergunta? O que vocês querem que deixe escrito na sua lápide? Aqui jaz quem? Quem? Então, Bert Helling, ele nos provoca com o óbvio. Então, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mantenha os seus pés bem apoiados no chão. Pouse as suas mãos sobre as suas coxas. Se você está numa superfície, cruza as suas pernas em lótus, para que você possa também ficar numa postura do infinito, ou você ficar numa postura do aterramento, que é quando você coloca os seus pés no chão. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Vamos receber algo. Deixar entrar. Não vejo muito sentido de ler um livro ou conversar sobre algo, se for com a cabeça, com aquilo que já existe. Nós queremos mais. Nós queremos o que não existe. Existe, mas é oculto, vamos dizer assim. Não existe para os nossos olhos. Então, abra o seu coração. Somente quando a fruta madura cai na terra, libera aquilo que serve ao futuro. Quando a degustamos, esquecemos, talvez, que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. E, assim, nela se adensa o que era antes e o que ainda será. Com uma coleção de aforismos curtos, histórias e relatos de casos extraídos de seus cursos, Bert Hellinger apresenta também
textos sábios e perspicazes que permeiam o tema da despedida, mas que são muito mais do que isso. Nos convidam à reflexão sobre a vida, a confiança, a reconciliação e o futuro. Questões universais como Deus, vida, morte, são abordados de forma clara, tornando a leitura fácil e compreensível. A simplicidade da linguagem, entretanto, não diminui a complexidade e o poder simbólico do que Hellinger quer expressar. Pelo contrário, torna a obra ainda mais impactante. Eu repeti aqui várias vezes, né? Óbvio, o óbvio. Por isso que é impactante. Porque quando a gente vê algo que está assim, ó, de cara a cara com o nosso nariz. Nós vimos isso ontem no grupo de constelação. Que grupo lindo, que riqueza. E tudo muito óbvio. E tudo ao mesmo tempo tão obscuro, não é mesmo? Então, Bert Hellinger, ele nos apresenta tudo isso, por isso que nos impacta. Então, é uma leitura indispensável. Aqui ele já traz uma provocação. É uma leitura indispensável para quem busca inspiração, crescimento pessoal e reconciliação consigo mesmo e com os outros. Se assim é, você vai desejar revisitar este conteúdo de tempos em tempos. Vamos lá. Cheirinho de novo. É uma bela viagem que faremos. Tem gente que fica muito feliz com o cheiro de um carro novo. Eis aqui o nosso carro novo. Coloquem os cintos de segurança, por favor. Introdução, vamos lá. Estes textos fluíram até mim nos últimos anos. Aqui o Hellinger já traz uma coisa aqui, né? Cada frase é degustável. Olha a frase. Estes textos fluíram até mim nos últimos anos. Bert Hellinger foi um homem de carne e osso, como nós, né? Eu tive o privilégio de ter estado com ele, né? Estive com ele algumas vezes. Depois eu me formei com Sophie Hellinger, né? Estive com ela por 3 anos consecutivos e sempre que eu tenho oportunidade, eu quero estar com ela um pouquinho mais, né? Estive na Alemanha também, neste campo de grandes informações, mas é importante que cada um de nós possamos compreender que Bert Hellinger não era sobrenatural. Ele só foi um homem que conseguia ficar com ele. Ele era um homem que
prezava o silêncio. Logo, quando você está com você, você não vai buscar algo novo lá fora. Nós falamos sobre isso no grupo de ontem. Gente, aliás, o próximo grupo deste ano é no dia 23 de dezembro, tá? Numa terça-feira, 3 horas da tarde. Então será um prazer receber todos aqueles que desejam ter uma consciência mais ampla sobre a vida. Então fica aqui já o convite, já coloca aí na sua agenda. Mas o que eu tô querendo mostrar, que nós conversamos ontem, trabalhamos no exercício, o grupo todo, e muito foi falado que quando nós conseguimos nos conectar com a nossa frequência interna, nós podemos alcançar algo, trazer essa fluidez. Então não é lá fora. Lá fora é aquilo que já foi. Aqui dentro é o algo novo que você pode acessar, mas você só vai acessar se você se abre para uma escuta silenciosa, a escuta do silêncio, né? Continuando. Então, estes textos fluíram até mim nos últimos anos, permanecem próximo à terra. Dela condensam sua força e amadurecem lentamente, como um fruto temporão. Aqui nós também já temos um belo de um ensinamento, que a fruta, para ela amadurecer, e ela fica mais gostosa quando ela pode amadurecer no pé. Ontem nós vimos quanta dor em todos. Não foi só para quem trouxe o seu tema para constelar. A dor profunda de nascer antes do tempo do amadurecimento ter sido concretizado. E nós sabemos que uma fruta apanhada do pé, antes de estar madura, ela amadurece? Sim, ela amadurece, né? Você enrola o abacate no jornal, você coloca a manga ali na fruteira com todo cuidado para ela acabar de chegar, né? Mas ela não tem o mesmo sabor. Ela não vai ter aquele cheiro, aquela suculência que você segura no pé, ela faz porque ela está madura. Você não precisa nem forçar. E aqui nós já vimos entre linhas uma outra metáfora dentro desta fala, que nós só podemos amadurecer na terra, é pé no chão. Tem muitas pessoas que se trabalham só na fenomenologia, só no fenomenológico. Mas só no fenomenológico, só no espiritual, nós ficamos ausentes da realidade. O mundo da matéria tem, a Terra, ela tem consistência. Por isso que, metaforicamente, a mãe é a Terra, a mãe Terra. E o pai é o campo espiritual. É a plantação, é a semente, né? Aquela sementinha que vem na cegonha, sabe? Então, é isso. Em parte,
são respostas a perguntas. Em parte, subjugaram-me e eu apenas precisei anotá-los. Também são uma despedida, sem saudade, como o fim do dia após a lida diária realizada. Também adicionei algumas constelações provenientes de cursos recentes, ilustrando o que digo neste texto. O título deste livro provém do meu poema, O Círculo. Então percebam que Bert Hellinger, eu já estou ficando aqui toda arrepiada. Eu não sabia. Eu não sabia. Será que eu não sabia, né? Gente, quem tá chegando aqui pela primeira vez, se você tá me escutando pela primeira vez, talvez você vai achar, gente, de que ela tá falando? Acontece que tem muitos aqui que me acompanham em várias leituras e nós finalizamos este livro na sexta-feira. E na sexta-feira, nesta sexta-feira, agora passada, dia 21 de novembro, nós finalizamos este livro no Centro Sentimos Leveza. E o último texto do livro é este que ele está citando aqui, O Círculo. Tá bom? Obrigada por organizar a minha vida. Tenham fé nas coisas, né? Então vamos lá. Quem já me conhece compreende exatamente o que eu estou falando aqui. E eu espero que, estando assim, ao vivo, trazendo algo, sendo a Ronivalda junto com vocês, né? Que vocês possam confiar um pouquinho mais na vida de vocês. E confiar no Criador, que Ele organiza a sua vida, Ele coloca tudo assim, ó. Faz isso, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. E você faz. O problema é que a gente não faz. Mas se você se entrega ao fluxo da vida, eita, mas você se sente no colo. Sabe aquele colo que você fica buscando de um outro ser humano, que o outro ser humano também está precisando de colo, né? Então você não sobrecarrega ninguém, mas você tem um colo amoroso que diz: se entrega, que você não veio aqui nesse mundo por um acaso, né? Gente, eu estou falando aqui com vocês e eu estou falando aqui no YouTube também, tá bom? Então, de vez em quando eu olho aqui, porque eu estou olhando aqui, mas a transmissão principal está sendo aqui no Instagram. Bom, então, o título deste livro provém do meu poema O Círculo. Tornando-se inteligível no contexto da estrofe completa da qual foi retirada. Por isso, eu a cito aqui textualmente. Então, ele coloca reticências. A seguir, importa que aquilo que empreendemos no tempo, com o tempo, foge de nós. Como se pertencesse a um outro tempo. E nós, onde imaginamos agir, fôssemos erguidos apenas como um instrumento, usados para algo além de nós.
e depois colocados de volta, liberados, somos concluídos. Quem aqui tem medo da morte? Você tem medo da morte? Quem esteve comigo na leitura de Dr. Alexander Lowen, Dr. Alexander Lowen foi meu mestre, né? Dentro da psicoterapia corporal, que desenvolveu a análise bioenergética, que é uma linha de psicoterapia que vem da psicanálise, é a minha base de trabalho. A constelação vem muito tempo depois, integrando o meu trabalho de psicoterapia. Dr. Alexander Lowen, ele afirmava e ele trazia essa clareza de que nós não temos medo da morte, nós temos medo da vida. Nós temos dificuldade de viver. Logo, nós ficamos assustados com a morte. Mas a nossa maior dificuldade é o viver. Voltando aqui para concluir a introdução. E ele diz: somente quando a fruta madura cai na terra, libera aquilo que serve ao futuro. Então, quem chegou depois, pega a live do início, por favor. Mas eu posso repetir aqui, né? O que você está deixando para o seu futuro? O que você quer deixar escrito na sua lápide de passagem, né? Então, quando degustamos a vida, muitas vezes, nós vimos isso ontem também no grupo de constelação, naquele campo onde trabalhava-se a pessoa e a sexualidade, lembrando que sexualidade é a vitalidade, a energia vital, é a vida fluindo. É o combustível para que esse carro possa se mover. Então, nós precisamos aprender a dirigir, a degustar. E aí ele diz, quando degustamos, esquecemos talvez que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. E, assim, nela se adensa o que era antes e o que ainda será. É o que nós lemos na contracapa, né? Só uma repetição aqui. Então ele diz, aos queridos leitores, desejo que estes textos os enriqueçam e que façam bem a você e aos outros. E ele traz um agradecimento. Muitos me acompanharam no meu caminho, estimularam-me, levaram-me adiante, apoiaram-me e me conduziram. São em número demasiado para citar todos, e eu não quero esquecer ou falar com um só deles. Uma companheira de estrada, no entanto, quero nomear e agradecer de coração. E aqui ele está se referindo à primeira esposa dele, Herta. Então, quando Bert Helling escreveu este livro, ele nem estava ainda com a Sophie Helling. Por que isso aqui para nós muito importa? Porque Helling está falando de um trabalho que ele desenvolveu muito lá no início da carreira dele, das descobertas das constelações. Isso foi,
Deixa eu buscar aqui, que isso aqui também era para eu ter feito no início. A primeira edição deste livro, ele escreveu em 2004, que foi lançado este livro. Então, percebam que a primeira edição brasileira dele foi em 2004, 14 de dezembro de 2004. Por que isso aqui é importante para nós? Porque talvez nós poderíamos considerar que Bert Helling, ele está falando de um trabalho de hoje. Nós estamos em 2025 e muitas coisas, 25 anos, podemos dizer assim, né? Mais de 20 anos. Então, muita coisa foi trabalhada e foi observada. Então, nós não podemos tirar por base, quando ele trouxer os exemplos do trabalho de constelação. Então, muita coisa eu vou trazer para vocês aqui que foi visto diferente, foi ampliado, mas o conceito principal, ele permanece. Nós vamos ficar com isso hoje. Porque o primeiro texto chama-se A Grandeza. E eu gosto de ler com cuidado. É um texto que nós precisamos entrar para dentro dele. Não é uma leitura corrida, é uma leitura de aprofundamento. Na introdução que fizemos aqui, eu trouxe um pouquinho da minha empolgação também. Fica empolgado, né? Se você compra um carro novo, você fica empolgado. Então, amanhã a gente volta às 5 horas e nós vamos mais profundo. O que ele vai trazer aqui com esse primeiro texto? A grandeza. Mas eu já quero deixar para vocês essa pergunta provocativa para o dia de hoje, segunda-feira, 24 de novembro, finalizando também o ano de 2025, né? Nós estamos a um mês da festa de nascimento daquele que também muito nos ensina, que é o Papai Noel, né? Bert Helling fala muito de Jesus também. Bert Helling foi padre por muitos anos, então é claro que ele vai trazer nas escritas dele esta experiência, que é natural que seja assim. Qual o nome do livro, por favor? Cheguei agora. A live fica gravada, tá, gente? Mas o livro é Liberados, Somos Concluídos. É este livro. Mas assista a live do início, tá bom? Vou deixar aqui gravado. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Está gravado aqui no YouTube também. Compartilhe a live com outras pessoas, convidem outras pessoas para estarmos aqui juntos. E
É de segunda a sexta a leitura, sempre às 5 horas da manhã. E eu espero que vocês possam aproveitar esta temporada para que no final possamos, pelo menos, entender o que é estar concluídos, para nos liberar. Porque isso aqui é só uma metáfora, tá? Beth Helling não está falando que concluído é quando você morre, não. Concluído é quando você se alcança. Anote isso aí para você. Concluído é quando eu me alcanço. Até amanhã. Beijo para vocês. Beijo para vocês também que estão aqui. Caso vocês queiram buscar lá no YouTube, tem algumas pessoas que preferem, né? E assim nós podemos ampliar um pouquinho mais essa transmissão. E eu espero aqueles que desejam ir além no dia 23 de dezembro. Você tem 30 dias para se organizar, para estar aqui comigo no dia 23 de dezembro, grupo de constelação. Até lá e até amanhã.